Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo nesta sexta-feira da 15ª semana do tempo comum, desejando que o seu dia seja abençoado, que você encontre oportunidades de viver o Evangelho e que o Espírito Santo ilumine a sua caminhada. Para rezarmos melhor, ouvindo o que Deus quer nos falar e a Igreja nos ensinar, clamemos a ação e a unção do Paráclito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 21 de julho, meu irmão, minha irmã, a Igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em São Mateus, no capítulo 12, nos versículos de 1 a 8. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que ilumina a nossa caminhada de fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: olhe, o que os seus discípulos estão fazendo, o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei, que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, a lei existe para promover a vida. Eu insisto em lembrar isso sempre. É para promover vida que a lei existe. Seja a lei civil, seja a lei do trânsito, por exemplo, ela existe para promover a vida. A lei eclesiástica, a lei divina, enfim, a lei dos mandamentos de Deus, ela existe para promover a vida. Santo Irineu já disse outra vez que a glória de Deus é a vida do homem.
Quanto mais o ser humano promove a vida, mais Deus é louvado. Quanto mais a vida é promovida e defendida, mais Deus é adorado. Porque a glória de Deus é a vida do ser humano a quem Ele ama infinitamente. Pois bem, no Evangelho de hoje, nós vemos como uma lei mal interpretada ou uma lei que é tomada ao pé da letra pode, ao invés de promover a vida, promover a morte, ou pelo menos abster-se de promover vida, que é a sua finalidade. Entre os judeus havia a lei do sábado, guardar o dia santo, como também entre nós cristãos. Há a lei para nós do domingo, porque no domingo foi o dia da ressurreição do Senhor. E para nós isso é mais importante, porque é a recriação, é o dia da libertação, da passagem da morte para a vida. Nós temos o nosso dia santo que devemos guardar com todo cuidado. Entre os judeus era o sábado, porque foi o dia da Páscoa, da passagem do povo da escravidão do Egito para a libertação. Quando o anjo do Senhor passou para ferir também os primogênitos do Egito e deixou ilesos os primogênitos dos hebreus, como um sinal da aliança com Deus. E é muito caro isso aos judeus, o sábado. Pois bem, no entanto, quando a lei, neste caso do sábado, do guardar o sábado, passa a ser mais valorizada do que a própria vida, existe um erro de interpretação. Jesus muitas vezes foi criticado pelos seus adversários porque ele curava em dia de sábado. A lei dizia que não se devia fazer muitos trabalhos, principalmente trabalhos braçais, neste dia, porque era o dia do descanso consagrado ao Senhor. Mas Jesus curava no sábado. E isso era motivo de horror para aqueles mais entendidos na lei. Hoje, Jesus está passando numa plantação de trigo. Os discípulos começam a comer espigas, estão com fome. E por isso Jesus e seus discípulos são criticados, porque num dia santo, que deveria também ser guardado aos jejuns, estão ali comendo espigas, colhendo espigas, fazendo trabalhos manuais, braçais. Ao que Jesus deixa muito claro, que Ele é Senhor do sábado. Ele é maior do que o templo. Ele é maior do que a lei. E o sábado não pode substituir a vida. A vida deve ser promovida acima de tudo. A vida deve ser defendida, mesmo que seja em dia de sábado. E Jesus conclui o evangelho de hoje justamente dizendo isso aos fariseus: vocês não compreenderam o que a Escritura diz. Se vocês tivessem compreendido o que significa eu quero misericórdia e não sacrifício, vocês não estariam aqui me questionando por promover a vida, por alimentar o corpo que necessita do pão. Meu irmão, minha irmã, essa palavra nos faz compreender que é importante a lei,
São importantes os mandamentos, mas o objetivo deles é promover vida e não ser transformados em ídolos que estejam acima da verdadeira vida. Que Jesus nos ajude, então, a viver bem os mandamentos, como setas que nos apontam a Cristo e a vida. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu em recompensa um dia me darão. Vós sois meu pastor.